Estamos aqui reunidos em nome de Jesus e da espiritualidade amiga para mais uma noite de aprendizados, de prece e de bênçãos na Casa Espírita Ana Luz. Vamos fazer a abertura com a prece que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Pois teu Pai é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. O evangelho sugerido para hoje é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Item 1. Que não se perturbe vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido, eu vos preparo o lugar e voltarei e retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, vós estejais também. Item 2. Diferentes situações da alma na erraticidade. A casa do meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Conforme seu grau de pureza, e se ache liberto dos laços materiais, o ambiente onde se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim é que se uns não podem se afastar dos locais onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal atormentado de remorsos e de lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais, o justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas, nem localizadas. Irmãos, esse é o evangelho de hoje. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E lá existem diferentes situações da alma no lugar onde se esteja, conforme seu adiantamento. Muito bem. Fiquem com Deus e vamos agora passar a palavra para o palestrante da noite. Tenham todos uma ótima noite. Olá, mais uma vez estamos aqui presentes no Centro Espírita Ana Luz. Meu nome é Rodrigo Nossetti Martins e hoje, excepcionalmente, faremos uma exposição sobre as ideias de purgatório e umbral. Vou me basear, com certeza, nas cartas sagradas reveladas por Allan Kardec, e também em alguns pontos da história da humanidade revelados pelo então intérprete historiador Jacques Le Goff. Com certeza, um ser humano orientado
pela alta cúpula espiritual. É sabido na história que as penalizações divinas, elas organizaram política e socialmente a vida de muitas pessoas. Na medida em que muitos reis, imperadores, já não conseguindo controlar militarmente as massas, se utilizaram dos argumentos de penalização divina para ideologicamente controlar os comportamentos das populações. Então, se nós nos remetermos às primeiras civilizações, isso aconteceu tanto na Mesopotâmia, como também no Egito, na Grécia e em Roma, além de outras que poderíamos citar, e foi feito de uma maneira não tão amistosa, porque todos aqueles que atentariam contra as divindades, porque essas civilizações tinham por excelência a crença, uma crença numa multiplicidade de deuses, no caso de Roma, até que Cristo, né, tivesse vivido, e por volta de 323, Constantino tenha admitido ser cristão. Mas, anteriormente, tanto em Roma como nessas civilizações que citamos, todos aqueles que não aderissem a essa causa seriam severamente punidos, tanto em vida como também pós-mortem. Mas, mesmo com o desenvolvimento do cristianismo durante a Idade Média, essa ideia impactante de que haveria possibilidade de uma justiça além da vivência material, uma justiça ser decisória no destino, no trajeto espiritual, não fugiu da cena, né? Não fugiu das crenças. E aí faço um apelo justamente nesse momento à interpretação do historiador francês Jacques Le Goff, que escreveu uma grande variedade de obras historiográficas, né, sobre a Idade Média, e que com grande brilhantismo nos trouxe vários ensinamentos. A obra que eu vou citar aqui é uma obra que serve de base para essa exposição, a obra O Nascimento do Purgatório, onde ele diz que não há nas escrituras sagradas uma descrição específica do purgatório. Há sim a ideia de céu e a ideia de inferno. E esse, inclusive, foi um dos pontos de crítica do grande, né, líder dos protestantes, Martinho Lutero. E ele chamou o purgatório de terceiro lugar colocado pela Igreja. Até o século XII, esse terceiro lugar ele não havia sido institucionalizado, né, valorizado pela instituição Igreja Cristã. Mas a partir do século XII, na França, foi propagado pela Santa Inquisição como um dos dogmas a ser justamente seguido, sem contestações. E aí as pessoas passaram, né, a desenvolver o seu imaginário, desenvolver todas as suas consciências, né, a partir dessa ideia. Bom, então, as intimidações ocorreram, né, até porque nós conhecemos a história, né, institucional da Idade Média, e aqueles que automaticamente não seguissem, como nós falamos anteriormente, seriam penalizados. Primeiramente, com a ideia da penalização eterna, né, a condenação eterna. E depois, dependendo do grau de recusa dessas pessoas, até torturas físicas. Bom, é necessário entender que o purgatório, na visão cristã, ele tenha o sentido de ser um espaço, de ser uma condição geográfica. E isso é muito interessante, porque a própria filosofia na história, ela posiciona
a noção de que nós não conseguimos pensar para além das noções de espaço e tempo. Essa foi uma grande interpretação efetuada pelo filósofo alemão Immanuel Kant no século XVIII, interpretando a própria história. Então, como nós estamos habituados a pensar dentro das categorias de espaço e tempo, foi necessário pensar, no caso da Idade Média, que o purgatório era, sim, uma categoria espacial, ou seja, um local. Esse local seria uma fase de transição entre o céu e o inferno. É claro que a propagação da ideia de purgatório é uma propagação voltada para o encaminhamento do fiel ao céu, ao paraíso, descrito no Novo Testamento. Mas, com toda certeza, aqueles que não se conduzissem na moralidade estabelecida pela Igreja, com toda certeza, não conseguiriam alcançar esse êxito. Interessante que o discurso composto, ele foi um discurso e que o purgatório ele teria uma funcionalidade pela justiça logo após a morte do corpo físico e num momento chave da história chamado Dia do Juízo Final. Então, aqueles que fossem credenciados a viver no céu logo após a morte do corpo físico ascenderiam a esse plano especial. Viveriam conjuntamente com os santos, com Jesus Cristo e, portanto, com o próprio Deus. Agora, aqueles que não estariam imediatamente credenciados a essa experiência especial, esses indivíduos, eles permaneceriam adormecidos, né, sobre o próprio corpo, né, no campo santo, ou seja, no próprio cemitério, até que o dia do juízo final fosse possível. E aí sim, pela balança de Deus, os pecados e as virtudes seriam devidamente pesados. No caso, analisados para saber quem seria o grande merecedor de viver no paraíso e quem não seria merecedor dessa vivência. Ou seja, estaria condenado a um fogo infernal. Essa ideia é uma ideia que nos remete à necessidade da ascensão moral durante a vida, né? Que é uma ideia que parte também, como nós já dissemos em momento anterior, das figuras de Sócrates e Platão, precursores da doutrina espírita, presentes também na historicidade do cristianismo, sem dúvida alguma. Então, a ascensão moral é o grande caminho para que o purgatório seja um momento imediato, transitório para os merecedores, né? O purgatório, como ele tem origem ali no momento do desenvolvimento da Santa Inquisição, ele foi um espaço extremamente temido, né, pelas populações da Europa de modo geral. Tanto é verdade que Dante Alighieri, né, um filósofo também da Idade Média, considerado também um autor de literatura, ele criou, né, uma representação gráfica do céu e do inferno e ao mesmo tempo do purgatório, onde as almas estariam em confusão, né, até que pudessem ser realojadas tanto em cima como embaixo, em momentos diferentes, conforme descrevemos. Tá? Bom, é sabido que os seres humanos têm natureza pecadora. Né? Um pecado considerado natural, um pecado original, né? E que por conta do livre-arbítrio, os seres humanos teriam maior facilidade de escolher um caminho da virtude ou o caminho do pecado. E como existiria uma tendência ao pecado, seria muito difícil se livrar completamente dessa situação. Então o esforço teria de vir de uma assimilação racional de princípios, né?
dentre os quais nós facilmente conseguimos enumerar, porque estão presentes tanto no Velho, no Novo Testamento, como também nas cartas posteriores, e no Evangelho segundo o Espiritismo não é diferente. São ideias que inclusive são garantidoras, né, de uma boa vivência social, mesmo no plano material, que é a ideia de caridade, de humildade, de fraternidade, dentre outros valores que nós poderíamos citar aqui. Bom, então, essa ideia de assumir a prerrogativa da tendência para o pecado e da possibilidade de uma ascensão, né, pela construção da virtude moral na conduta, que tem base grega, é uma ideia que foi perpetrada pelo cristianismo durante toda a Idade Média. Estamos falando especificamente, né, ali um pouco mais dos anos 300, né, quando Constantino, como eu disse anteriormente, assumiu ser cristão e, portanto, todo o império teria de ser, e até meandros ali do século XV, especificamente 1453, quando a Idade Média rui com a tomada de Constantinopla pelos otomanos. Claro que durante a Idade Moderna, né, do século XVI até o século XIX, muitas nações se assumiram cristãs e mantiveram a crença no purgatório, coisa que não desapareceu nos dias atuais. Bom, então, apressadamente, são essas visões que gostaríamos de colocar sobre a ideia de purgatório, no que se refere ao cristianismo tradicional, no que se refere também ao catolicismo. Interessante que, até por uma herança católica que nós espíritas temos, o Allan Kardec ele se pronuncia sobre a situação do purgatório. Ele afirma que o purgatório deveria ser entendido, e isso está categoricamente presente no Livro dos Espíritos, logo na introdução, deveria ser categoricamente entendido como uma metáfora, como uma alegoria, né? Coisa que ilustra realmente todo o Novo Testamento, né? Essa conotação, né? Esse sentido que está figurado na própria escrita, que é uma grande riqueza que o próprio Novo Testamento nos apresenta. Então, o purgatório é uma conjuntura de provações da vida. É isso que quer dizer essa metáfora. O purgatório é uma conjuntura de provações da vida, mas com a consciência de um futuro melhor. É belíssima essa ideia, sem dúvida alguma, né? Que valoriza, inclusive, a possibilidade da redenção, da remissão dos pecados, que cada um pode construir em si mesmo. Então, como estamos habituados a pensar, né, como eu disse anteriormente, temporalmente, espacialmente, é difícil a gente entender que o purgatório é um estado de vivência. É uma conjuntura comportamental. Então, podemos dizer que é um estado de mudança permanente do espírito a partir daquilo que ele experiencia na vivência material. Por quê? Porque, segundo as descrições especiais do Evangelho segundo o Espiritismo, nós levamos para o mundo espiritual muitas das características que construímos durante a vida material. Então é necessário entender, né, nesse limiar racional da vivência espiritual, que é uma vivência obviamente mais especial, as dificuldades que temos aqui, que precisamos abandonar, e aquelas qualidades que precisamos exaltar. Então esse estado de espírito, né, interpretado como purgatório, pode ser interpretado também como um umbral. Então o umbral, ele, na visão tradicional, ele se difere do purgatório católico cristão por ser nada mais, nada menos do que um estado de consciência e vibração. Não é simplesmente um espaço geograficamente estabelecido pós-mortem. Então essa seria uma diferença. Porém, o sentido da ideia de purgatório, da ideia de umbral, podemos dizer que seja um sentido
semelhante. Por quê? Porque é nesse espaço, ou nesse estado de espírito, que pode se construir uma melhoria, que pode se construir, de alguma forma, um credenciamento à melhor vivência. Na introdução do Livro dos Espíritos, então, o Kardec diz que os espíritos escolhem viver com energias, com fluidos, e esses fluidos podem ser mais densos ou menos densos, né? Mais pesados ou menos pesados. Então, isso influencia diretamente na construção moral que se tem, né? E a construção moral também influencia nesses fluidos. Por isso que durante a vida, muitas vezes até inconscientemente, de maneira amoral, né? Sem intencionalidade, muitos de nós construímos ações e reações que não são consideradas morais, pela própria etimologia da palavra amoralidade, dá para a gente entender, né? A ausência, né? Da moral, no caso. Mas só vamos ter a consciência devida disso a partir do momento em que tivermos um distanciamento daquilo que construímos. Ou seja, fizermos uma análise. Então, muitos indivíduos, após a morte do corpo físico, após o desligamento, né, do espírito para com o corpo, esses indivíduos, muitos de nós, inclusive, vivenciamos momentaneamente um umbral, esse estado de espírito. Por quê? Porque não temos também a devida consciência daquilo que não deveríamos fazer, né? De acordo com a justiça divina. E isso não caracteriza o indivíduo como eternamente mau ou bom, né? Como nós falamos anteriormente, é uma posição transitória para o alcance de uma evolução. Bom, então, podemos dizer que nós, enquanto entes que temos o privilégio de decidir, segundo a descrição do próprio Antigo Testamento, né, no Gênesis, entes privilegiados, escolhidos por Deus, para poder decidir sobre os destinos e muitas vezes de outros seres, temos que assumir a categoria de que somos sim muito influentes no planeta. E temos não só a responsabilidade sobre os demais semelhantes, mas também sobre os outros seres e também sobre o próprio planeta. Então só isso já nos credencia a pensar sobre uma redenção moral em todos os segundos de nossas vivências. Isso significa que depende então do sujeito que pensa, do cognoscente, a condição energética que ele vai experimentar, sem dúvida alguma, após o desligamento que o espírito fará da matéria. Então, isso é uma visão que dá a nós não só a liberdade, mas também a responsabilidade de uma ação divina, sem dúvida alguma. Na obra O Céu e o Inferno, o Kardec também explica, né, que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea, que é um complemento da ideia anteriormente explicada, né? Porém, o desencarnado, né, ele, muitas vezes, mesmo sendo atraído, né, para ambientes mentais considerados densos, ele se, de alguma forma, demonstra dentro de si, né, e até externamente, um arrependimento pelos erros cometidos de todo o coração, ele inclusive tem auxílios espirituais, né? E esses auxílios são auxílios que vêm de uma maneira extremamente oportuna, no momento escolhido, obviamente, por Deus, e são benfeitores que nos ajudam não só a pensar, mas também a agir de uma forma coerente com a justiça universal, a justiça unificadora. E a gente pode pensar num plano talvez mais filosófico, né, que a própria doutrina espírita nos dá, de que todas as coisas estão, então, energeticamente interligadas. Quando falamos em coisas, falamos de todos os entes, né? Os seres vivos, os seres brutos. E os seres brutos, eles também estão dispostos, de alguma forma, para manter aquele equilíbrio energético universal.
Leia-se, por exemplo, a necessidade da existência das montanhas até para a estabilidade do clima planetário. Bom, então seja no plano material ou espiritual, para melhorarmos o nosso padrão vibratório, é necessário constituir a vontade sincera de mudança. Se os indivíduos se aprisionam nesses estados mentais mais pesados, a vivência no purgatório, no umbral, ela é uma vivência mais duradoura. Se ele visa sempre se desprender dessas energias mais densas, mesmo na vida material, ele pode, com toda certeza, chegar, a essa situação, a esse estado de espírito, de uma maneira imediata. Ou talvez nem experimente. O que seria para muitos, o ideal. Então, se desprender seria se desprender do orgulho, da vaidade, do ódio, da materialidade. Porque muitas pessoas, muitos de nós vivemos, muitas vezes, pelo acúmulo de bens e propriedades. Então, toda uma energia de densidade, de egoísmo pode ser criada a partir desses ensejos. E o ideal, então, é que nós, em pouco espaço de tempo, em pouca condição de tempo, em pouca situação de vivência, consigamos nutrir esses meros instrumentos para a vida material. De fato, então, o aprimoramento comportamental deve ser o nosso grande objetivo de acordo com os ensinamentos sagrados e divinos. Eu me despeço, agradeço pela audição e estou sempre à disposição para poder refletir, porque sou sim um instrumento da palavra divina, sem me arrogar, especial por isso. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais esse dia, mais essa noite de paz, de amor, de oração, de conforto para os nossos corações. E a palestra de hoje, mais uma vez, quanto ele tem a nos ensinar essas palavras. Nosso palestrante foi perfeito em tudo aquilo que ele teria para nos dizer, para nos mostrar, para abrir nossos olhos. Pois assim, nosso Pai já dizia que nós somos capazes de demonstrar a todas as pessoas o amor que Cristo nos ensinou. Pois ele dizia: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque, bem certo, é isso. Vocês não acham? Porque se somente nós amarmos as pessoas que nos amam, qual é a recompensa que teremos disso? E isso é uma pura verdade, meus irmãos. Amar são aquelas pessoas que nos fazem bem, que estão ao nosso lado. Tem o seu valor? Tem. Porém, o importante é a gente dar o nosso carinho, dar a nossa atenção, doar a nossa oração para aquelas pessoas que não gostam da gente. E nós sabemos que isso está em todo lugar. Está nos nossos lares, está nos locais de trabalho, de estudos, porque sempre tem aquelas pessoas que não nos toleram, aquelas pessoas invejosas, aquelas pessoas que a gente repudia. Mas de que adianta isso? Do que nos eleva diante do nosso Pai. Então, portanto, possamos orar e dedicar o nosso amor àquelas pessoas que não nos fazem bem. Que a graça do Pai, que o amor da espiritualidade seja benevolente nessa noite. Que possa
derramar sobre todos vocês o amor, a luz, a paz, a verdade. Dai, Pai, dai a esses teus filhos, aqueles que estão sedentos de amor, de conforto, de carinho. Derramai sobre eles a tua paz, a tua generosidade, a tua benevolência. Que os teus filhos sejam nesse momento, Senhor, aconchegados, junto à luz e o amor divino. Afasta do caminho desses teus filhos, Pai, todas as maldades, os perigos, os obsessores, os maus olhados. Mas não afasta, Pai, aquelas criaturas que precisam da companhia deles, que precisam, Pai, de compreensão, porque isso, Senhor, faz com que cada um cresça, que cada um evolua espiritualmente. Que o amor, Senhor, meu Deus, seja a recompensa, que o amor seja o conforto, seja a água, seja a comida para saciar a sede e a fome de cada um. Que a luz e a verdade recaia sobre todos nesse momento de paz e de amor. Dai-nos, Senhor, da tua doce paz, aquela paz que prometestes aos teus discípulos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turvem vossos corações, nem se arreceis. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que a paz do Pai permaneça nos lares de cada um de vocês. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja.